Pessoal, boa tarde. Primeiramente, dizer que seguimos nesse nosso caminho de falar com vocês com alguma regularidade, com vocês e com a nossa torcida. O Paulo até falou sobre a coletiva quinzenal, até deixar claro, assim, a gente vai tentar sempre fazer de 15 em 15, mas às vezes a gente vai fazer um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto, vai depender do momento, porque recentemente a gente deixou passar os 15 dias para fazer a coletiva dos 100 dias e as pessoas acabaram perguntando por que não havia sido feito. Foi justamente porque a gente juntou tudo numa coletiva só, até por questões nossas de tempo. A outra situação que eu queria expor a vocês, antes de vocês começarem as perguntas, e certamente isso poderia ser objeto de pergunta, hoje saiu uma matéria no jornal o Globo sobre uma questão das contas de um ex-presidente. Eu queria deixar bem claro que nós não estamos politizando a nossa gestão. Esse foi um movimento... E a matéria, na verdade, ela não está errada, mas ela, em um dado momento, ela diz, com as mudanças que ocorreram, e, na verdade, o conselho que está avaliando isso ainda é o conselho anterior. Se o nosso conselho, a nossa eleição foi em junho, mas o nosso conselho, os conselheiros que se elegeram comigo só tomam posse no final de dezembro e só assumem em janeiro de 2020. E isso vale também para a questão que aconteceu recentemente sobre a troca do nome do centro de treinamento. Nós não tivemos a menor ingerência, foi um pedido de um conselheiro que, inclusive, apoiou a chapa que foi oposição a nós. Então, para vocês entenderem tecnicamente, quem fez o pedido, na verdade, nem de troca, mas de colocar o nome no CT do Castilho, que eu digo a vocês que eu acho justo, eu não sou contra ou a favor do movimento, mas para deixar bem claro que não há nenhuma politização da nossa gestão. Isso foi um pedido feito por um conselheiro que estava na chapa contrária a nós, foi acolhido pelo presidente do Conselho Deliberativo atual, que ainda não é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, ou seja, é o presidente do Conselho Deliberativo da gestão anterior e os conselheiros da gestão anterior que ainda seguem lá. A apresentação que eu fui fazer essa semana lá foi para os conselheiros da gestão anterior, que, curiosamente, quem fazia parte deste conselho e desta gestão era o próprio sócio do clube que dava nome ao centro de treinamento. Então, assim, estou fazendo questão de fazer essa parte, porque muitas pessoas tentaram politizar isso essa semana, e nós temos muitas coisas a fazer no clube, do ponto de vista de profissionalização e gestão, que não vão me dar tempo, e nem eu gostaria de fazer isso, de ficar politizando os atos. Então, essa questão também que foi falada hoje, podem ter certeza que não há nenhuma participação da presidência do Fluminense sobre questão de rever as contas, enfim, é um movimento que já existia no conselho anterior. Então, o nosso conselho não fez nenhum movimento em nenhum sentido. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro. Pode ser que aconteçam perguntas, não sei se vão acontecer depois do que eu estou explicando, mas é porque eu queria tirar essa conotação. Nós fazemos uma gestão que está tentando resgatar os melhores dias do clube, e, para isso, a gente precisa ser profissional. A gente não pode estar sentado aqui fazendo política, né? A gente precisa fazer gestão. É o que eu prometi, é o que eu combinei com os torcedores e com os eleitores, e assim a gente vai seguir. Passada essa parte, eu queria abrir aí para vocês. Vamos lá. Boa tarde. Nós estamos no momento com relação ao treinador do Fluminense. Semana passada houve a demissão do João, que é mais o técnico. O Marcão treinou o time do Fluminense no jogo do Grêmio, venceu. O que você poderia falar a respeito da comissão técnica do Fluminense com relação ao nome? Paulo, deixa eu só... o Paulo vai te responder essa pergunta, que é o nosso diretor executivo. Para deixar bem claro, essa semana houve reunião do Departamento de Futebol, capitaneada pelo Paulo, pelo Celso, que hoje não está aqui por questões pessoais dele, não pôde estar presente, e o Paulo vai te passar qual foi a definição do Departamento de Futebol. Obviamente,
chancelada pela presidência. Eu estou de acordo com a decisão que eles tomaram, mas o Paulo vai te passar aí exatamente, tecnicamente, qual foi a decisão. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito hábito de estar aqui, né? Até porque eu tenho uma outra forma de enxergar um pouco a minha participação, né? Mas, sempre que necessário, eu mostro o meu rosto. Essa posição é uma posição que tem muito a minha intervenção, e eu estive conversando com o vice-presidente de futebol atual, que é o vice-geral do clube, que é o Dr. Celso Barros. Mostrei a ele as minhas convicções, os meus objetivos. Obviamente, ele conversou também com o Mário. E o Marcão é o treinador do Fluminense, dando seguimento ao Campeonato Brasileiro. Ele será o treinador do Fluminense enquanto nós entendermos que isso deva ser, entendeu? Então, ele vai seguir aí. Nossa intenção é que ele tenha muito sucesso, que eu tenho muita certeza que terá, e ele vai seguir como treinador do Fluminense, sim. O Fluminense não está procurando treinador, nunca esteve procurando treinador, depois da saída do Oswaldo, nunca procurou, e a nossa visão é essa, e manter o Marcão como treinador. Nessa linha, Paulo, da comissão técnica, boa tarde. O Fluminense ontem, na terça-feira, se não me engano, né? Na quinta-feira, ontem, a gente percebeu o retorno do Gabriel de Oliveira como analista de desempenho e também a chegada do Daniel Cerqueira, que é auxiliar técnico que trabalhou com o Cuca. Qual é a pretensão da diretoria em trazer esses dois profissionais, sobretudo o Gabriel de Oliveira, né, que acabou saindo da comissão técnica do Oswaldo e retorna ao clube pouco tempo depois de ser desligado? Na realidade, ele não saiu. Ele ficou aguardando um posicionamento nosso. Obviamente, não era a nossa intenção tirá-lo. Ele é um profissional, talvez hoje, no mercado, um dos melhores profissionais da área. O Fluminense, já numa demonstração anterior, numa coletiva anterior que foi tratada os 100 dias da gestão do presidente Mário Bittencourt, se mostrou o interesse em avançar bastante nesse segmento de análise de desempenho, com a presença dele aqui. Tudo isso foi pautado e a gente entendeu que, com o consentimento dele se manter aqui, dando prosseguimento àquilo que a gente já tinha mais ou menos estabelecido com ele, de aumentar a produtividade desse departamento, que é um departamento novo no futebol, e a gente está conseguindo ter um profissional do nível dele, e essa foi a razão. Com relação ao Daniel também é um ex-profissional do Fluminense, que tem uma ligação muito forte com o Fluminense, por aqui trabalhou durante algum tempo, tem uma participação efetiva na relação com o Marcão. Como a nossa intenção é manter o Marcão como treinador, nada melhor do que dar a ele mais ferramentas para que ele tenha sucesso. E o Daniel veio nesse viés, de buscar dar mais sustentabilidade ao trabalho do campo, porque é uma pessoa que tem uma ligação forte com o Marcão, profissional, e é uma pessoa que tem muito conhecimento de futebol, porque é um estudioso. Então, a gente entendeu que, além do Ailton, o Daniel seria importante para essa nossa nova caminhada aí. Presidente, na ocasião da morte do Altair, saíram umas notícias de que o Fluminense não tinha mandado representante, coroa de flores, enfim. Essa homenagem é, de uma certa forma, uma maneira de acertar as contas, até com o passado do Altair, quarto jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense, campeão do mundo. Também teve um pouco desse viés aí, a homenagem? Com relação ao que aconteceu, não. Eu não sei se você estava presente na coletiva que eu falei sobre esse assunto. Nós, na verdade, fomos informados do falecimento dele 1 hora ou 1h30 antes do velório, e acho que falei isso na época e hoje se comprovou isso. E fomos avisados pela família do Jair Marinho, que nos pediu 1000 desculpas. Existe até um áudio que circulou, enfim, dizendo que eles esqueceram, enfim, naquele momento ali da correria, de avisarem ao Fluminense. E nós somos um clube, o Altair já está na nossa sala de troféus há muito tempo, homenageado. Nós somos um clube, o Daniel Cohen está aqui, que cuida do Flu Memória e de toda essa parte. O Fluminense é um clube que se preocupa demais com isso.
Então, nós ficamos, inclusive, magoados na época com a questão, porque nós não tivemos tempo hábil de fazer qualquer homenagem naquele dia, né? E, normalmente, as nossas homenagens são homenagens desta forma, com bustos, nomeando propriedades do clube, enfim. Então, não é para reparar nada. Nós faríamos de qualquer forma. E a prova hoje foi de quem estava aqui novamente, era a família do Jair Marinho, que é quem fala conosco falou conosco na situação do Altair. É mais do que merecida. Vocês viram ali que na parede ainda existe um outro espaço. Já antecipando a vocês, nós estamos iniciando a construção do campo 3 ali. Já temos o 2 e, dentro, em breve, faremos mais algumas homenagens ali para ter o campo 1, 2 e 3 nomeados com ex-atletas do clube, que é o que a gente acha justo, que o Fluminense possa sempre resgatar essa relação, não só com os atletas que ainda estão os ex-atletas que ainda estão vivos, como também os que já se foram. Então, sendo muito honesto com você, não nos sentimos em nenhum momento com a necessidade de reparar o que aconteceu naquele dia, porque não tivemos nenhuma responsabilidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário. Desculpe insistir um pouquinho mais no assunto. Já ouviu a opinião, a palavra do Paulo Júnior sobre o Marcão, mas gostaria de ouvir também do presidente, que é a palavra máxima do clube. O Marcão, ele é auxiliar técnico permanente. Sim. Mas hoje ele é o técnico efetivado, ele é o técnico interino, ou enquanto ele estiver conseguindo bons resultados, vai ficando, e no momento que o Fluminense está numa fase ruim, o Fluminense procura um treinador. Cícero, eu não gosto desses rótulos de efetivado, de interino, porque todo treinador que chega aqui, seja ele qual for, ele vai estar sempre dependente de um bom trabalho, da gente avaliar e do resultado. Ele hoje é o técnico do Fluminense. O Marcão é um profissional que eu já havia trazido em 2014, quando fui vice-presidente, como auxiliar permanente. Por que essa função? Porque eu entendia que era importante que o Fluminense tivesse sempre alguém da casa, não só para dar suporte nos momentos de dificuldade, como também ser um elo entre o diretor executivo, o vice-presidente, para falar do dia a dia, né? Imagine você que, quando você faz troca de treinador, troca o trabalho. Então, se você não tem um profissional que passa o que o outro treinador fazia para o que chegou, você ainda cria mais uma dificuldade. Então, hoje ele é o treinador do Fluminense, né? E é um profissional que eu, sendo muito honesto com você, gostaria de ter sempre por perto, não só pela capacidade técnica dele, como também pela história que ele tem no Fluminense. Então, hoje ele tem toda a nossa confiança, como o Paulo bem explicou, foi uma decisão que parte da diretoria executiva em acordo com a vice-presidência, e, na verdade, eu chancelo integralmente, que é como funciona o departamento de futebol. Acho que vocês estão mais aqui do que eu no dia a dia. Eu não venho todos os dias ao CT, eu tenho que me dedicar a outras partes do clube, como as finanças, o departamento jurídico, ao clube em si, a parte administrativa. Então, eu faço essa mescla. Normalmente venho aqui uma vez por semana, às sextas-feiras, às vezes, dependendo do momento, 2 a 3 vezes por semana. Ontem, por exemplo, não estive aqui, estive em outra agenda, anteontem também, e o departamento de futebol se reuniu após o jogo de domingo e me comunicou durante a semana que entendia que esse era o melhor caminho. E eu estou de acordo com o que o departamento de futebol fez. E, para deixar bem claro também, assim, a responsabilidade é sempre do presidente do clube, obviamente. Nunca me furtaria disso, porque eu tenho a prerrogativa de chancelar ou não as decisões de todos os departamentos do clube. Então, até para ficar claro, é assim que funciona, como se fosse uma empresa, né? Uma empresa tem os seus funcionários, enfim, tem os seus diretores, os seus gerentes que tomam decisões, e o presidente da empresa chancela. Eu sou o presidente do clube, concordei, tinha a prerrogativa de concordar ou não. Se concordei, faço parte da decisão. A decisão é de todos, é de nós três, é uma decisão consensual, estudada, avaliada, e a gente torce muito para que dê certo. Então, hoje ele não é auxiliar técnico? Não, hoje ele é o treinador do Fluminense. Presidente, boa tarde, Ana. Boa tarde. Bom, eu queria uma visão institucional da sua parte em relação ao fato que aconteceu no domingo, com o Paulo Henrique Ganso sendo capitão, depois de como se deu a saída com o Oswaldo. E ontem o Oswaldo deu uma entrevista, foi a primeira entrevista que ele deu ao Seleção Sport TV, desde que ele saiu daqui do Fluminense, e deu uma visão muito clara da parte dele, que é inacreditável, que ele não concorda com como foi feito, que parecia ser uma premiação ao Paulo Henrique e ainda uma punição maior ainda para ele pela forma como ele saiu do clube. Então, como a gente não teve uma visão institucional de sua parte, saber se
passou por você e como você enxerga isso, se enxerga como natural por ele ser um dos capitães da equipe. E, Paulo, eu também queria te perguntar, em relação à chegada do Daniel, exatamente pelo fato de como se deu essa saída, se isso foi conversado, até porque o Daniel volta e tem essa situação também com o próprio pai, que teve esse desentendimento com o Ganso. Gabriel, você está falando do Gabriel, né? Gabriel, perdão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Gabriel volta. Quando eu respondi agora há pouco para o Pedro, ele não é que ele volta, ele não saiu, porque ele se manteve funcionário do Fluminense, porque não foi feita a rescisão dele. Então, quando eu disse que ele não saiu, é por isso, porque não foi feita a rescisão. Logicamente que ele está aqui pela capacidade profissional dele, não porque ele é filho do ex-treinador. Ele está aqui porque ele tem um menino, é um jovem profissional com uma capacidade incrível. Ele hoje está nivelado com um dos melhores profissionais da área no Brasil. Então, ele está aqui pelos bons serviços que ele presta e por muito que ele vai acrescentar ao Fluminense com a sua visão futura na área que ele atua. Com relação ao outro assunto, amigo, eu vou dizer para você bem rápido. O que é certo para você pode não ser certo para mim. É muito simples isso. Eu respeito todo mundo, acho que todo mundo pode ter o conceito que quiser, mas o que é certo para alguns não é certo para o outro. O que você acha que é certo pode não ser certo para mim. É só isso. É simples assim. Eu vejo muita falácia, mas ninguém está aqui dentro. Quem administra aqui dentro, hoje sou eu. E eu sei como é duro administrar. Eu respeito a posição de cada um. Eu tenho até muitos fatos para discordar de muitas coisas que são feitas no futebol, mas eu sou uma pessoa que procuro me controlar das minhas impulsividades. Eu gosto de ser elegante. Eu gosto de respeitar os outros. Então, é uma questão... Eu acho até que não é o que é certo, é o que cada um pensa. O certo não é certo. Que o que é certo para uns não é certo para outros. É simples assim. Vou concluir o que o Paulo vai falar. Eu acho que a permanência do profissional aqui, que é, como você bem falou, filho do treinador, demonstra que a gestão é profissional. Ok? Senão a gente, preocupado com o que aconteceu, não teria feito esse movimento de manutenção do profissional. Que, para vocês saberem, já tinha ocorrido isso em outro momento. Quando o Oswaldo foi treinador do Palmeiras, ele saiu de lá e o Gabriel ficou por capacidade técnica. Ok? O Gabriel permaneceu muito tempo no Palmeiras e lá, inclusive, trabalhou com o Daniel, que chegou agora. Então, assim, não houve nenhuma mistura, a gente não mistura isso aqui dentro. E, para deixar mais claro ainda, eu falei isso, entrei no Bem Amigos ao vivo, o Oswaldo não saiu pelo problema que houve com o Ganso. Isso foi dito a ele e isso foi dito publicamente. O Oswaldo saiu em razão da insustentabilidade da relação dele, especialmente naquele momento, gerada com o nosso torcedor. Ele, usando um pouco das palavras do Paulo, ele teve uma atitude intempestiva na saída do campo, que já havia uma animosidade enorme, né? E a gente já vinha também discutindo algumas questões, se a gente ia manter o trabalho ou não, aí por questões de entendimento nosso, técnicos, de resultado, enfim. Mas o estopim da saída, eu falei isso do Bem Amigos e repito aqui, no momento em que o profissional entra numa rota de colisão e reage de uma forma ofensiva aos nossos torcedores, não há como ficar. A torcida, o torcedor, ele é a razão de existir do clube de futebol. Então, nós que estamos aqui entendemos que devemos suportar os momentos de dificuldade sem ofender, sem atingir os nossos torcedores. Então, naquele momento, quando acontece aquilo ali, a gente entendeu internamente que era insustentável a permanência, até para o profissional, que ia ter dificuldade de trabalhar, porque houve uma reação que nós entendemos que não foi uma reação adequada. E isso, repito, não tem nenhuma mistura do lado pessoal. Eu poderia dizer a você que, nesse tempo que o Oswaldo passou aqui, eu posso dizer que me tornei um admirador do cara que ele é no dia a dia, elegante, educado, um grande profissional, trabalha para burro. Enfim, não deu certo, não deu certo. Mas a permanência, inclusive, de um profissional que é
não era da comissão técnica dele, é importante vocês entenderem isso. O Gabriel estava no Vasco. Ele não estava trabalhando com o Oswaldo no Japão. Ele saiu do Palmeiras para o Vasco. Então, o Paulo já havia conversado comigo até anteriormente sobre ele. Olha, tem um profissional que está no Vasco que eu gostaria muito de trazer por causa dessa questão da nossa análise de desempenho. Curiosamente, acabou coincidindo do Oswaldo ter vindo. Mas o Gabriel segue por isso. E a questão do Ganso é mais do que superada, e todos vocês sabem que ele sofreu a reprimenda pecuniária, a multa, porque a atitude dele também foi equivocada, ele sabe disso, foi falado para ele, foi falado na frente de todo o grupo. A gente aqui tem uma relação de transparência com todo mundo. Então, assim, a comunicação da punição não foi nós e ele numa sala. Fomos nós na frente do elenco inteiro, para o elenco inteiro entender que atitudes como essas serão sempre repreendidas de nossa parte. E a questão da abraçadeira era um caminho natural, porque o Digão, eu também falei isso no programa de televisão, o Digão havia sido suspenso, e o caminho natural é que fosse ele. E como a gente repete aqui que o motivo da saída do treinador não foi a discussão com ele, a gente entendeu que aquilo foi um fato que merecia reprimenda, sim, mas que não impediria de que a gente seguisse o nosso curso de trabalho no dia a dia, inclusive com a questão da faixa de capitão. Aqui, presidente. Paulo, quem se sentir mais à vontade pode responder, mas você até citou agora, né, que o Oswaldo nunca teve uma relação, assim, esteve sempre em choque com a torcida. E ele ficou muito pouco tempo, né? Ficou aí pouco mais de 30 dias, inclusive foi demitido depois de uma rodada em que 4 treinadores foram demitidos, 3 ficaram um período semelhante, né? Cerca de um mês em seus clubes, além do Oswaldo, o Rogério Ceni e o Zé Ricardo. Vocês entendem que trazer o Oswaldo, naquele momento da demissão, Fernando Diniz, trazer o Oswaldo, procurar um nome assim de imediato e escolher o Oswaldo, tenha sido, de certa forma, precipitado, talvez um erro de avaliação, que talvez já fosse melhor ficar com o Marcão naquela ocasião, até por isso vocês não vão atrás de um novo profissional e escolhem agora ficar com o Marcão? Bom, eu acho que não existem, dentro de um clube de futebol, de um departamento de futebol, reações precipitadas, porque a gente trabalha todos os dias aqui e, às vezes, mais de 16, 17 horas por dia tentando encontrar soluções. O que acontece são decisões que dão certo ou não dão certo ao longo do tempo, né? E, aliás, isso vale para qualquer ramo de atividade. Eu tenho o meu ramo de atividade, tenho a minha empresa, o meu escritório, e lá também eu tomo decisões todos os dias. Um bom gestor, ele toma muitas decisões, porque pior do que tomar uma decisão equivocada é não tomar decisão. Isso é um ditado, inclusive, usado nas grandes corporações americanas. Então, decisões a gente toma. Se a gente acertar a cada 10, 7, às vezes 8, às vezes 6,5, a gente vai conseguir fazer uma boa gestão. Não houve precipitação nenhuma naquele momento, porque nós discutimos, né, Paulo, amplamente a questão, e também é fato público notório, foi dito isso, inclusive, ao Oswaldo, quando chegou, que nós tínhamos opções anteriores, né? Nós tentamos o Dorival, que, naquela época, me disse, né, que não podia aceitar, porque estava aguardando uma proposta, enfim. Depois, vocês só estão sabendo disso hoje, porque eu sou um cara que respeito as pessoas e guardo as coisas comigo. Depois ele me ligou em isolado para dizer: presidente, na verdade, acho que eu tenho carinho e intimidade suficiente com você para dizer que eu estou com um problema de saúde sério. Ele falou para mim, eu estava na beira do campo aqui, falou no celular. E, na verdade, eu queria te dizer que eu não aceitei, porque eu estava esperando o resultado de um exame naquele dia, e esse resultado acabou chegando negativamente e eu não vou poder trabalhar. E agora ele quis falar para a imprensa o problema que ele teve, mas eu já sabia antes. Então, assim, depois disso, nós optamos pelo Abel, né? Era um nome nosso também, de consenso. O Abel, naquele momento, nos informou que não queria pegar um trabalho em andamento, a gente respeitou, né? Nessa linha, e aí você pode ver que há uma linha, a gente vinha numa linha de treinadores mais tarimbados, mais renomados, que tinham tido passagem por vários clubes grandes, enfim, e o Oswaldo era uma opção. E para deixar bem claro que em nenhum momento nós estamos dizendo que ele saiu por causa da pressão da torcida. São duas coisas diferentes. Saiu por questões nossas de critérios técnicos e também porque a reação dele em relação à pressão da torcida foi uma relação que a gente entendeu que se tornou insustentável. Porque, a partir do momento em que um profissional
cria aquele ambiente de volta, quer dizer, a via da torcida, sem dúvida. Mas quando há o retorno, quando não há o entendimento de que a gente tinha que passar por aquele momento de dificuldade e não reagir contra a torcida, sem trazer a torcida para perto de nós, a gente fez o movimento. Mas não achamos que foi precipitada. Como, da mesma forma, a gente teve um jogo no domingo agora e estamos dizendo para você que o Marcão é o treinador do Fluminense. Menos de uma semana depois, nós estamos confirmando ele como treinador. Isso é precipitado? Não. A gente amadureceu a decisão de domingo para cá. Os profissionais que cuidam do futebol, o profissional que é o Paulo, amadureceu com o vice-presidente e trouxeram a decisão. Vocês também têm que entender que futebol é muito veloz. É quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Se a gente espera 15 dias, a gente perde 5 partidas. Então, é isso. Assim, não tem porque a gente ficar encontrando... e acho que foi ele que falou, você mesmo, 4 treinadores foram demitidos na mesma rodada. É uma cultura do futebol brasileiro, que é uma cultura de pressão, que só vai mudar quando as pessoas entenderem que a diferença, e aí ninguém quer discutir isso, infelizmente, a diferença hoje de remuneração de alguns clubes para o restante do bolo é muito grande. E aí você vai olhar do 9º colocado ao 15º, ao 16º, a distância é pequena. Vai ficar trocando todo mundo e vai ficar todo mundo brigando no bolo ali, porque a diferença é muito grande. Então, assim, a gente tem que começar a discutir coisas maiores do futebol brasileiro. Uma delas é que, num campeonato de ponto corrido de longo prazo, se a gente não igualar algumas condições, não todas, obviamente, porque eu não sou um doidivanas que vou achar aqui que todos os clubes têm que ganhar exatamente igual, porque tem uma série de discussões, como performance, como exposição de mídia, enfim, isso é óbvio. Mas se minimamente quem está naquele grande bolo da parte de baixo hoje, porque hoje o campeonato se divide num bolinho na parte de cima e um grande bolo na parte de baixo, e a cada dia a pontuação vai ficando mais espremida, tem mais empate, enfim, há uma dificuldade grande, porque é difícil se trabalhar com futebol sem dinheiro, né? É assim na Fórmula 1, é assim em outros esportes, é capitalista. Quem mais tem possibilidade de acertar. Não significa que quem mais tem vai ganhar sempre, mas vai ter mais possibilidade de acertar porque pode arriscar mais, pode investir mais. E a gente, obviamente, nós e outros clubes do campeonato, temos uma enorme dificuldade neste momento do futebol brasileiro, em razão da diferença abissal que existe entre, 3, 4 clubes por restante dos competidores. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Felipe. Gostaria de fazer uma pergunta para cada um. Para você, Mário, no dia 30 tinha marcado uma audiência de conciliação entre o Fluminense e a MPI sobre o caso Gerson, que tinha penhorado a venda do Pedro. Queria saber aí o que ocorreu, se houve um acordo ou se não houve. E para o Paulo, a gente queria saber se tem novidades sobre a renovação de Daniel, sobre o caso do Johnny Gonzalez ou sobre mais algum outro jogador que está para renovar o Fluminense. Vamos lá, falar depois, o Paulo responde a você. Sobre a audiência, a gente segue em tratativas, houve uma audiência de conciliação, foi marcado um segundo encontro, não sei se foi você que esteve presente na primeira, teve uma segunda já, um desdobramento daquela, e a gente segue em tratativa. Eu diria para você que a gente está de 0 a 10 em 7 para conseguir fechar o acordo, mas ainda não fechamos, não. Ok? Com relação ao Daniel, as discussões financeiras foram bem resolvidas. O representante do jogador teve que viajar para os Estados Unidos, retornou, até perguntei ao Daniel anteontem, ele me disse que ele tinha retornado, tinha acabado de chegar ao Brasil no dia que eu perguntei ao Daniel, e eu ainda não o procurei, vou procurá-lo para sentar à mesa novamente e ver a definição da assinatura. Na minha visão, nas conversas que tive tanto com ele quanto com o Daniel, as coisas estavam bem avançadas. Depois eles conversaram com o Celso também e deixaram ratificados os valores. A demora da renovação também nos preocupa um pouco, mas eu acredito que a gente deva resolver isso hoje, ou ainda hoje ou amanhã, a gente resolve esse assunto com o Márcio Bittencourt, que é o representante dele. Com relação ao Johnny Gonzalez, não tem avanço nenhum. O jogador, nós fizemos uma proposta, o Fluminense fez uma proposta, ele não respondeu ainda. O pai dele, quando esteve aqui, teria dito que gostaria de resolver isso mais próximo do final, e a gente está aguardando
essa proximidade do final da temporada para voltar a conversar com ele. Bom dia, Mário. Bom dia, Caio. Boa tarde, na verdade. Boa Gostaria tarde. de fazer uma pergunta. Até você começou o seu pronunciamento falando sobre a questão do Conselho Deliberativo tentando reabrir as contas de 2016. Essas contas elas estão tentando que elas sejam reabertas por outros motivos, além do que aconteceu. Na verdade, que foi um erro de procedimento no dia, né? Tem outras questões. Sim, Não sei se o sim. senhor sabe melhor do que eu. Sim. Mas eu queria saber sobre uma outra coisa. Essa reabertura ela pode possibilitar, por exemplo, que o presidente ou que outras pessoas que estejam envolvidas nessa gestão sejam responsabilizadas por alguns erros que podem ter acontecido dentro dessas contas que serão reabertas. Dentro disso, tem algumas questões que o senhor falou na apresentação dos 100 dias, como a questão do Samorim, as demissões pelo WhatsApp, enfim. O Fluminense, de alguma maneira, ele pretende, caso as contas sejam reabertas, tornar essa discussão, de repente, judicial, ou personalizar essa discussão em cima de alguma pessoa que possa ter causado danos ao clube de alguma maneira? Olha só, eu disse no início que eu não vou politizar a minha gestão. As contas podem ser reabertas, podem ser rediscutidas, podem ser reajustadas ou podem ser anuladas por algum vício que possa ter ocorrido. Por isso que eu acho que tem que ser analisado tecnicamente. Eu acho que é fato público notório que o presidente anterior ao Abad, o Peter Simpson, eu fui candidato de oposição, o Abad foi o candidato dele, eu perdi aquela eleição em 2016, ganhei a de 2019, essa no meio do caminho, e isso não pode, eu não posso trazer isso, como eu disse no início da coletiva, como algo pessoal, entende? Isso para mim não é uma disputa pessoal. Hoje eu sou presidente de uma instituição que representa milhões de torcedores pelo Brasil, e uma instituição que tem 117 anos, e que eles passaram e eu também vou passar. Né? Vou seguir como torcedor, mas vou passar. Então, assim, quando eu deixei claro nisso que não tem envolvimento meu nisso, é porque não tem envolvimento político. Qualquer outra situação que, se a gente comprovar no futuro que haja prejuízos à instituição, eu acho que aí o meu Conselho Deliberativo, numa reunião onde estejam todos presentes, pode decidir que a instituição vá tomar uma medida contra quem, teoricamente, causou o prejuízo ao Fluminense. Mas isso não é o Mário Bittencourt contra A, B ou C. Isso se o Fluminense instituição entender que a gente tenha que fazer alguma medida no futuro, a gente, obviamente, que vai decidir tecnicamente que sim. Mas é por isso que eu procuro me manter afastado da politização, porque se eu levar para o coração, se eu levar para questões pessoais, eu não estou sendo presidente do Fluminense. Eu estou administrando como se fosse para mim. E eu não administro para mim, eu administro para a instituição. Então, assim, quando eu deixei bem claro que eu não fiz nenhum movimento em relação a isso, porque esse é um movimento anterior ao meu conselho, pode ter certeza que, se isso cair na mão dos meus conselheiros, eu vou suplicar a eles que a decisão seja técnica. Até porque uma decisão política e não técnica, aí você vai entender o outro lado da moeda, pode gerar uma ação dessas pessoas contra o Fluminense, ok? De reparação de danos morais, de qualquer outra situação, que vai ser o Fluminense que vai pagar eles na justiça depois. Então, olha a responsabilidade de quem está sentado nessa cadeira de entender que eu não estou aqui para ficar politizando a gestão. Porque uma politização da gestão de minha parte pode gerar no futuro, quando eu nem mais estiver aqui, uma ação judicial de uma pessoa dessas. Olha, o Fluminense agiu politicamente, agiu para me derrotar politicamente, mas tecnicamente não tinha razão. E vai lá e vai ganhar a ação. Então, quem está sentado aqui tem que olhar com calma e com técnica. Então, assim, se a gente tecnicamente ficar comprovado que essas pessoas podem ressarcir o Fluminense, ok. Se não ficar, o Fluminense tem que trabalhar de forma técnica, sem política. Aqui, Mário Angione. São duas questões. A primeira, em relação ao Evanilson, jogador da base, também que tem contrato até fevereiro. Queria saber, ele foi relacionado recentemente nos profissionais, jogador que é artilheiro do Campeonato Sub-20 brasileiro. Quero saber como é que ele está, as tratativas também em relação à renovação. E uma outra questão do Alan e do Caio Henrique. Se o Fluminense já teve alguma resposta da CBF quanto os jogadores vão ou não ser convocados para a seleção pré-olímpica, seleção olímpica, melhor dizendo. Essas duas questões, por favor. Com relação ao atleta, o Fluminense está se esforçando muito para mantê-lo como
atleta do Fluminense. Está se discutindo aí a possibilidade de uma renovação de contrato um pouco mais longa, mas não está concluída. O jogador está incorporado aqui ao futebol profissional, pelas nossas necessidades e também pela boa performance que ele vem tendo no Campeonato Brasileiro de Sub-20. E ele tem ficado aqui, treinado aqui, jogando lá. Quando necessário, caso seja necessário ele estar relacionado, ele estará relacionado aqui no futebol profissional, porque aqui é a prioridade. E o contrato, a gente está discutindo isso, sim, buscando entendimento para que a gente venha resolver o contrato dele. Com relação aos dois jogadores, se o Mário quiser falar, ele pode falar, mas eu te antecipo que os jogadores vão ter que servir a seleção brasileira, porque a seleção brasileira, a direção da CBF não abre mão de desconvocar nenhum jogador. Nós fizemos um pedido oficial, e eu fui 2 vezes pessoalmente também. Estive lá ontem, inclusive. Alguns de vocês podem ter me visto lá. Eu estava presente ontem lá, passei o dia na CBF. Usei todos os argumentos que eu poderia usar, enfim, com a entidade. A resposta que eu ouvi é que ano que vem nós não vamos ter esses problemas por causa da questão do calendário. Tem a questão da Copa América, que pode causar esse problema, mas com relação a outras convocações, nós não vamos ter mais o problema. Ainda tentei um último pedido, que era, de repente, dos jogadores se apresentarem no próprio dia do jogo, da seleção, enfim. Mas aí há uma questão legal do tempo de descanso dos atletas e, infelizmente, a gente não vai contar com os dois nesses 2 jogos, contra Cruzeiro e Bahia, mas a decisão foi uma decisão que atingiu todos os clubes, na verdade, não foi uma decisão em relação ao Fluminense. Acho que todo mundo pediu a liberação e a gente não obteve a liberação, a gente respeita a decisão. Obviamente, não satisfeitos, porque a gente está num momento importante do campeonato, os 2 jogadores são muito importantes para nós, mas a gente vai seguir brigando pelos direitos do clube, ou seja, sempre que a gente entender que tem que pedir a liberação, a gente vai fazer, mas não obtivemos êxito. Só para acrescentar, nós temos um outro jogador que também não vai participar desses 2 jogos, que é o Marco Paulo, porque ele foi convocado pela seleção para jogar 2 amistosos pela seleção portuguesa. Última pergunta. Aqui. Mário, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber como está a expectativa para o Clássico no domingo, né? Já que o Fluminense não vem tendo um bom desempenho em clássicos esse ano, né? Em 10, venceu apenas 1. A expectativa é que a gente possa mudar esses números, né? Eu te diria que é algo que me incomoda muito, não só como presidente do Fluminense, que sou há pouco tempo, mas como torcedor, né? Eu tenho uma maneira diferente de encarar esses jogos, enfim, os jogadores já sabem disso, que clássicos regionais, na minha concepção, tem uma valoração diferente, né, para a instituição, para a torcida. Então, eles já sabem do meu posicionamento, do posicionamento do Paulo, do posicionamento do Celso. A gente foi muito claro com eles durante a semana de que todos os jogos têm importância dos 3 pontos, todos os jogos têm importância igual, mas clássico regional tem importância histórica, além de qualquer coisa. E os números, para um clube gigante como o Fluminense, os números são muito ruins. Não só desse ano, não, mas nos últimos anos os números vêm sendo ruins. Isso é algo que me incomoda bastante. E espero que a gente possa, a partir de domingo, com todo o respeito que a gente tem ao rival, que também é um grande clube do futebol brasileiro carioca, que a gente possa ter uma boa vitória e começar a mudar esses números aí. Mário, faz só um esclarecimento, né? Pergunta. Hoje, a gente poder se referir nos boletins, não é o nome do CT, hoje já é Carlos Castilho ou ainda é Pedro? Boa pergunta, boa pergunta. Então, assim, para vocês entenderem, até porque eu disse que eu não politizei a minha gestão e não vou politizar, mas, segundo informações de quem estava no conselho na época, e algumas pessoas que estão no conselho agora ainda da gestão anterior faziam parte do mesmo conselho, que foi uma gestão que seguiu, na verdade, a eleição foi a situação que permaneceu no poder. A informação que nós tivemos de alguns conselheiros que seguem é que não houve votação naquela época. Ou seja, que houve uma reunião extraordinária do Conselho aqui no centro de treinamento. Foi colocado um ônibus à disposição dos conselheiros.
oferecido um café da manhã, não foi colocado como item de pauta e que, quando se chegou aqui, se comunicou monocraticamente de que o CT estava se chamando Pedro Antônio Ribeiro da Silva naquele momento. Então, quem fez o requerimento hoje, quando fez, e repito, confesso a você, fui pego de surpresa, fui convocado para fazer a apresentação de 100 dias e esse assunto entrou como de pauta. Como eu não faço parte do conselho, o conselho não é o nosso conselho, eu estava sentado lá na mesa, e aí o que foi dito foi assim: nós não estamos trocando o nome do CT, porque oficialmente ele nunca existiu. Nós estamos propondo o nome do Castilho. E aí foi colocado em votação e todas as pessoas levantaram a mão dizendo que concordavam em colocar o nome oficial do CT de Carlos Castilho. É isso. Não, sim, já está valendo, porque é uma decisão do Conselho, já está referendada pelo Conselho Deliberativo, decisão do Conselho Deliberativo. Eu até expliquei isso para outro jornalista outro dia, para as pessoas entenderem. Eu sou presidente do Fluminense, mas eu sou presidente do Conselho Diretor. O Conselho Deliberativo ele é um poder independente do clube. Só para vocês terem uma ideia, eu fui convocado a fazer a apresentação. Assim, não fui eu que disse ao Conselho que ia fazer a apresentação. Tanto é verdade que o Conselho Deliberativo tem a prerrogativa de votar contas e rejeitar as contas do presidente, que ele tem o poder de pedir o impeachment do presidente. Ele é um poder independente, aí eu estou falando até tecnicamente, juridicamente. Então, foi um movimento totalmente independente do Conselho. E o que é mais curioso é que as pessoas que levantaram a mão e disseram a gente quer que seja Carlos Castilho são pessoas que integravam o Conselho Deliberativo, do qual o próprio Pedro Antônio fazia parte. Então, assim, não foi nenhum movimento da gestão Mário Bittencourt, nem dos conselheiros do Mário Bittencourt, porque quem fez a requisição foi, inclusive, um conselheiro que apoiou a candidatura contra mim nessa última eleição. Então, aí assim, está se discutindo agora internamente, já que foi dado o nome, como é que a gente vai fazer a homenagem, se vai ser um... Aí fica mais na mão do Daniel Cohen lá. Mas, assim, minha posição é que eu acho que isso deveria ter sido debatido mais amplamente, é a opinião pessoal do Mário Bittencourt, debatido mais amplamente, deveria ter sido, de repente, colocado para a torcida decidir. Eu acho que seria, na minha modestíssima opinião, algo mais justo, entregar na mão do nosso torcedor o que ele acha. Enfim, seria, se eu tivesse que tomar uma decisão sobre esse assunto, que nesse momento, na minha opinião, não era um assunto que a gente tinha que estar se preocupando, a gente tem coisas muito mais importantes para se preocupar neste momento, eu diria a você que eu teria tomado um outro caminho, mas totalmente amarrado, não tive nenhuma ingerência sobre o que aconteceu, em que pese também, na minha opinião pessoal, de achar que o nome do centro de treinamento... Aliás, eu não estou falando nem de centro de treinamento, eu acho que qualquer nomeação, seja ela de rua, seja ela de uma construção, seja ela de qualquer coisa, na minha opinião pessoal, deve ser sempre de pessoas que já se foram, que partiram, porque, enquanto a pessoa está por aí, você pode, de repente, correr o risco de uma troca, enfim, por qualquer outro motivo. Então, assim, eu acho que... E, no caso de um clube de futebol, eu acho que... A prova foi hoje o campo, lá o Altair, eu acho que dar nomes às áreas do clube, sem ser com pessoas que ou já se foram, que é o caso do Paulo Júlio, nosso amigo, e que foi uma homenagem justíssima, ou de atletas, não estamos falando de campo de futebol, de centro de treinamento, né? Aqui tem uma homenagem muito justa nessa sala, né? É um jornalista tricolor que, partiu num acidente, num time de futebol, enfim, tem toda uma conotação que torna a homenagem incontestável, eu diria, né? Eu acho que o Castilho, aí, na minha opinião de torcedor, se a gente fosse caminhar para isso, se fosse um desejo de entregar na mão da torcida para decidir, eu acho que o nome do Castilho, o cara que cortou o dedo para jogar uma decisão de campeonato pela instituição, eu acho que realmente, em que pese não ter tido nenhuma ingerência, eu acho que a homenagem ao Castilho ela é mais do que justa.